Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Estamos aqui no nosso quadro Papo Terapia, que sobe toda sexta-feira às 8 da noite. Eu espero que vocês estejam gostando. E hoje é uma pergunta de uma seguidora que me mandou, que inclusive, se você, seguidora maravilhosa, que me mandou esta pergunta, esse tema, esse título, se você pudesse manifestar aqui embaixo nos comentários, eu já agradeço, porque faz um tempo que você me pediu e eu decidi guardar esse tema para esse novo quadro, que eu sabia que em algum momento nós iríamos falar disso, e tem tudo a ver com o Papo Terapia, que é temperamento ou trauma. Por que ajo assim? Então nós vamos aí desenrolar esse papo. Eu tô fazendo esse vídeo como eu faço todos os meus outros vídeos, sentada aqui, batendo um papão com vocês. Não tem roteiro, não tem script. Eu vou falar com vocês como eu falaria com qualquer pessoa que eu estaria sentada tomando um cafezinho. Então eu acho que esse é o jeito mais natural possível, menos mecânico. E é assim que nós devemos fazer todas as coisas aqui, certo? Então vamos lá, vamos desenrolar isso daí. Temperamento ou trauma, por que ajo assim? Então eu atendo bastante pessoas que trazem os seus problemas, as suas questões, né, os seus questionamentos sobre atitudes que elas têm, que são diferentes muitas vezes da mãe, do pai, do irmão ou do marido, principalmente do cônjuge, né? Então, muitas dessas pessoas me falam, mas por que eu penso dessa forma? Por que eu ajo assim? Por que nós discordamos tanto em resolver alguma coisa? Por que resolvemos de uma forma tão diferente uns dos outros, né? Um do outro. Então, funciona assim. Todas as vezes que eu vou atender alguém na terapia, na sala de atendimento de terapia, eu faço uma linha do tempo com a pessoa. Então, desde que ela estava na barriga da mãe, essa pessoa, até o dia de hoje, como as coisas aconteceram na vida dela. Então, muitas vezes a pessoa sabe de histórias que a mãe conta, que uma tia conta de quando estava na barriga. E aí vem me contando, tá? Eu soube que a minha mãe sentiu muito medo quando ela soube que estava grávida de mim. Ou então a minha mãe assustou. Ou então a minha mãe e meu pai brigavam muito. Ou então a minha mãe tentou me tirar. Ou então a minha mãe perdeu alguém que ela amava muito. Por que eu pergunto esse tipo de coisa? Porque aí é que entra temperamento, traço de caráter, enneagrama, psicanálise, tudo que você pode, todo tipo de ferramenta que você tem entra nessa terapia. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Que a gente não aprende no temperamento. Então, vamos dizer lá, o melancólico fleumático. Ele age de uma forma ele é mais na dele, ele é mais quietão, ele não externaliza as dores dele da mesma forma que o sanguíneo, né? O que o sanguíneo faz? Sanguíneo chora, se descabela, se esgoela. Aí o sanguíneo tem um cônjuge ou tem um irmão que é melancólico, fleumático, ou só melancólico, que ele não entra em desespero, não se descabela, mas ele sofre muito e sofre de uma maneira mais calada. E aí é onde que entra o lance da barriga da mãe. Quando a mãe engravida e ela sente medo, o útero esfria. E a criança que está dentro desse útero, ela sente uma espécie de abandono. E ela sente sozinha de um jeito que ela tem que se virar para suprir a necessidade dela
ali dentro daquele útero, porque aquele calorzinho que ela sentia dentro do útero, naquele momento que esfriou, ela não tá sentindo mais. Então, normalmente, então isso no traço de caráter é aquele que é o mais esquizoide. E quem são os mais esquizoides? São os que futuramente terão o corpo pontudo. Por quê? Ele não é aquele corpo que você sente vontade de abraçar. Ele não é. Você pode ver que o sanguíneo normalmente ele é mais arredondado. Isso a gente não aprende em temperamento. Então, o esquizoide é aquele que tem o olho mais esbugalhado, é aquele que normalmente usa óculos, tem problema, tem bastante problema, normalmente, tá? Quem é esquizoide usa óculos, normalmente. Tem o corpo mais pontudo. Então, o que quer dizer o corpo pontudo? Não chega perto, não me abrace, tá? O que quer dizer o olhão esbugalhado? Ele quer muito ter conhecimento de todas as coisas, né? E aí ele normalmente é mais estudioso, mais dedicado para as coisas internas do que externas. Então, por que eu tô misturando tudo isso? Porque é uma análise de temperamento sem outras ferramentas, é uma ferramenta muito pobrezinha, mas eu não tô falando mal da ferramenta de temperamento, eu tô falando que um profissional que só entende de temperamento, ele tem o conhecimento limitado para tratar com o paciente, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá agora falar temperamento ou trauma. Isso tudo tem a ver com temperamento ou trauma. Então, o que o melancólico apresenta que poderá parecer trauma, tá? Ele é quieto, ele é na dele, ele não gosta de falar dos problemas dele para os outros, ele é perfeccionista, controlador, e isso a gente pode ficar com aquela dúvida, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Essa criança, ela é melancólica por conta dos traumas sofridos na infância ou ela era já uma criança assim e por isso ela já não teve tanto afeto porque ela já agia dessa forma. Eu, através da teoria do temperamento, quando eu aprendi, quando eu estudei e quando eu me tornei uma discípula de quem me ensinou, né? Que é o Danilo Polanco, ele defende a tese de que nós nascemos com o nosso temperamento. Nós nascemos dessa forma. O temperamento é o quê? É o tempero. É como você, é o seu modo de pensar, agir e sentir. Então, o melancólico não vai agir igual um sanguíneo em a situação de problema. Assim como o colérico também vai resolver as coisas muito mais rápido, porém, ele não vai ficar traumatizado, mas muito provavelmente ele vai causar trauma no outro. Então, ele já nascendo dessa forma, né? Eu, por exemplo, nasci uma criança colérica. Ninguém me passava para trás, eu não levava desaforo para casa, o bullying não me traumatizou. Tanto que eu preciso fazer muito esforço para lembrar se eu sofri bullying por alguma coisa. E sim, sofri na infância e na adolescência, mas uma coisa muito irrelevante diante das coisas que a gente vê hoje em dia, né? Então, a maneira de pensar, agir e sentir da forma que a gente vem ao mundo vai determinar a maneira da gente lidar com as coisas até a fase adulta. Independente não. Concomitante com os traumas que sofremos, porque assim, todos passamos por traumas, só que cada temperamento vai reagir de um jeito a cada trauma. Então, assim, o fleumático, ele é quieto, mas se alguém fizer bullying com ele por algum motivo, ele vai tratar de uma forma completamente diferente do supina.
O fleumático é do tipo que vai falar, não gosta de mim? Paciência. O supina vai ficar arrasado. E o sanguíneo vai fazer de tudo para agradar. Então, os traumas vêm, os traumas existem e a maneira com que se lida com os traumas. Então, a criança melancólica é capaz dela não contar para o pai e para a mãe que ela tá sofrendo um bullying. Eu não sei por que a gente pegou esse exemplo bullying, tá? Não era suposto que eu pegasse, mas trauma de infância normalmente é isso, tá? Vamos citar um outro exemplo, uma criança que apanha muito. Um colérico que apanha muito, possivelmente ele vai bater muito quando ele for adulto. Já um sanguíneo que apanha muito, possivelmente ele vai se tornar muito inseguro, porque ele já tem a tendência de ser inseguro pelos atos dele, então ele vai ser mais inseguro ainda. Existe sanguíneo seguro? Muito difícil. Isso daí já é uma abordagem de outro vídeo que nós vamos falar sobre temperamentos tratados. Mas um melancólico que apanhou muito, o que é mais raro, tá? Porque melancólico normalmente é mais quieto, mais na dele. Mas se ele tinha, vamos dizer, um pai ou uma mãe completamente transtornado que não queria saber, só batia. Muito possivelmente o melancólico vai levantar aquela bandeira, meus filhos não vão passar pelo que eu passei, tá? O que se torna um perigo também, porque ao mesmo tempo que isso pode ser bom em alguns aspectos, também pode ser muito ruim em outros, porque ele pode acabar gerando crianças e adultos sem limites. Então, gente, uma coisa importante de saber, independente do temperamento, pessoas feridas ferem pessoas. Ninguém dá aquilo que não teve. Então, vai ser quase impossível você ter carinho e palavras afáveis e equilíbrio de uma pessoa que foi criada por outra completamente desequilibrada. Agora, ainda sobre infância, traumas e tudo mais. Existe de uma árvore de sanguíneo, pode sair fleumático, pode sair melancólico, pode sair colérico? Pode. Inclusive de uma árvore de fleumático e melancólico pode sair sanguíneo. Porque, gente, não vamos esquecer que não temos só os pais, temos ancestrais, né? Temos avó, e avó, temos 4 pelo menos, entendeu? Então, a probabilidade de uma criança puxar para o temperamento, embora a teoria do temperamento que eu estudei não leve em consideração a genética, Camila, por conta de todos os outros estudos que eu aliei ao temperamento, eu acho que tem sim resquício genético, tá? Resquício, não é totalmente genético. Já a teoria do Enneagrama acredita mais nisso, no lance genético, tá certo? E traço de caráter, nem tanto. Porque, como você pode perceber, muitas filhas não puxam o corpo da mãe. Puxam mais para a família do pai, por exemplo, e aí as pessoas falam, ela puxou esse formato de corpo do pai, porém o traço de caráter também acaba, né? Um corpo em triângulo invertido vai ser o psicopata, inevitavelmente. O quadradinho vai ser o masoquista e assim por diante. Eu tenho vídeo no meu canal que eu correlaciono temperamento com traço de caráter, então vai lá assistir. No mais, se vocês ainda tiverem dúvidas, se esse vídeo gerou outras dúvidas em vocês, coloquem aqui as dúvidas, porque eu posso fazer um vídeo respondendo só as dúvidas, tá bom? Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, ou até então tenha gerado mais dúvidas ainda, o que é muito bom, porque quanto mais dúvida, mais sede de conhecimento e mais libertação através do conhecimento, tá bom, meus queridos? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.